Olá, meus amigos, meus irmãos queridos. Vamos a mais um vídeo do estudo sequenciado do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver aqui sobre esse estudo a respeito das leis mosaicas. Item 2 é Moisés. Na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Então, aqui no nosso início, temos que Moisés nos trouxe duas leis: a lei de Deus e a lei civil, que é a lei que regula as nossas relações humanas. Seria como se fosse hoje o nosso Código Civil e o nosso Código Criminal. Então, as leis mosaicas se dividem em duas partes: as leis de Deus e as leis que regulam a relação, a convivência entre os nossos irmãos, entre nós e os nossos irmãos de jornada. E aqui diz: uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que se modifica com o tempo. A lei invariável, logicamente, é a lei de Deus. E a lei que varia de acordo com o avanço da humanidade, com as modificações na humanidade, ela é a lei civil, a lei que regula as relações entre nós, espíritos aqui reencarnados. E aqui vamos ver as leis de Deus, né? A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. O primeiro mandamento: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. E aqui nós temos esse, entre parênteses, esse número 1 aqui, que é uma observação que veremos logo após esse trecho que estamos estudando. Então, aqui Moisés está nos trazendo a lei de Deus, a lei divina criada por Deus. E esta lei, ela é imutável. Mas Moisés não trouxe só a lei de Deus, ele trouxe também um código civil, uma lei civil, a fim de regular as relações entre nós aqui encarnados. E continua aqui. Item 2. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Este
este item 2, né, o segundo mandamento, ele é uma lei divina. Ele faz parte do rol da lei divina. E temos aqui o item 3. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Esse terceiro mandamento, ele já não é de ordem divina. Ele tem a ver com a convivência pacífica, amorosa, que devemos ter em relação ao nosso próximo. Daqui em diante até o 10º, essas leis aqui referidas e trazidas pelo nosso irmão Moisés, elas serão leis que vão regular as nossas relações entre nós, espíritos encarnados. Item 4. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não mateis. 6. Não cometais adultério. 7. Não roubeis. 8. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. 9. Não desejeis a mulher do vosso próximo. 10. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É interessante que é Moisés, nas leis divinas que trouxe, ele fala da questão de Deus, da nossa relação com Deus, e também fala da nossa relação com os nossos irmãos de jornada, com o nosso próximo. E aí nós vamos entender o porquê Jesus disse o seguinte: toda a lei e os profetas estão contidos neste mandamento. Olha o mandamento único que Jesus nos trouxe, que abrange todo o ensino de Moisés em um único mandamento. Este mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, a mesma deferência, o mesmo amor que temos a Deus, devemos ter também para com o próximo. Então, no primeiro e no segundo mandamentos, Moisés nos fala da nossa relação com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. E do terceiro até o 10º, Moisés nos traz a forma de lidar com o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. E Jesus fez este resumo. Então, devemos ter uma boa relação, uma relação amorosa, amigável, uma relação de mútuo auxílio com o próximo. E essa mesma deferência que temos com o próximo, devemos ter com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo.
Se amarmos a Deus acima de todas as coisas, iremos amar o próximo também, da mesma forma como amamos Deus. Porque o próximo é o Filho de Deus, como nós somos. Então, o próximo, ele na verdade é o nosso irmão. Somos filhos do mesmo Pai. E continuando aqui. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural, turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então, Moisés não trouxe somente esses mandamentos divinos, os 10 mandamentos. Ele nos trouxe também uma lei civil, uma lei de comportamento, inter-relação com os nossos irmãos de jornada. Seria como se fosse hoje o nosso Código Civil e o criminal, a forma como devemos conviver com os nossos irmãos. Então, na lei divina, ele nos trouxe através dos 10 mandamentos. E essa lei civil das nossas relações humanas vieram com um outro viés, mas de forma mais assim pontual para a correção do nosso comportamento em relação ao próximo. Um grande exemplo disso é a lei de Talião. A lei de Talião, quando Moisés a trouxe, foi um avanço muito grande à época. É porque hoje, né, a lei de Talião é algo impensável, né, é uma monstruosidade. Mas aquela época foi um grande avanço. E isso se explica da seguinte forma. Antes da lei de Talião, se alguém fosse à minha casa, né, eu vou dar esse exemplo, se alguém entrasse na minha casa e agredisse o meu filho, eu iria até a casa do agressor e mataria a sua família toda. E quando eu fosse questionado pela lei civil, eu iria explicar, não, eu fiz isso, foi porque ele foi lá na minha casa e agrediu meu filho. E isso seria aceito como algo justo. E Moisés veio regular com a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Quer dizer, se alguém entrou na minha casa e agrediu ao meu filho, eu tenho o direito de ir lá na casa do agressor e agredir o seu filho. Eu não posso ultrapassar esse limite. Então, essa lei, ela, de alguma forma, ela produziu um avanço nas relações humanas. Mas conforme a humanidade foi progredindo, não é? A humanidade, ela chegou a um ponto em que esta lei se tornou inaceitável. Não havia como. Hoje, se nós usarmos a lei de Talião, nós vamos presos. Nós vamos ter que pagar isso assim perante a justiça humana. Então, só para nós entendermos, as duas leis que Moisés trouxe. A lei divina, que essa é imutável, porque as leis
de Deus não se modificam pelo fato de serem perfeitas. Agora, a lei humana, ela naturalmente se modifica de acordo com o avanço do ser humano. Então, Moisés trouxe essas duas leis para regular as relações entre os homens e regular a nossa relação no que diz respeito à divindade. E continua aqui, ó. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Então, ele fazia o que? Olha, isso é lei divina. A lei de Italião ele trouxe como se fosse uma lei divina. E não é uma lei divina. Foi uma lei, à época, importante. Mas não é uma lei divina. Tanto não é que sofreu alterações no decorrer do tempo. Já os mandamentos, os 10, eles provêm de Deus. Eles estão inseridos na lei divina. Então, esses não sofreram e não sofrerão nenhuma alteração. E aqui, né, ele diz, a autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas em as quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Então, Moisés trouxe leis duras, incisivas, não é? Leis que hoje são impensáveis, como a lei de Italião. Então, ele fez isso porque o estado em que nós estávamos, porque éramos nós lá, né? Não vamos esquecer isso. Né? Hoje estamos aqui reencarnados, numa outra, num outro avanço da humanidade, que é uma situação diferente do passado. Então lá houve a necessidade de que Moisés ele imprimisse uma severidade extrema à sua lei. E ele diz aqui, ó, é evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. Não, ele não trouxe a lei civil no sentido da vingança. A ideia dele era ensinar a questão da reparação, olho por olho e dente por dente. Ultrapassou esse limite, aí é alcançado pela lei mosaica, a lei civil. E aí as penas, naquela época, não eram essas suaves, tranquilas, como são as leis nossas atualmente. Eram leis que reportavam a morte do agressor. E isso tudo já foi alterado no decorrer desse tempo. E continua aqui, olha. As leis mosaicas propriamente ditas revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. As leis civis de Moisés. Agora, as leis divinas, os 10 mandamentos, ainda estão em validade hoje e foram resumidos por Jesus num único mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e amar próximo como a si mesmo. E agora nós vamos aqui ver aquele item 1, que é uma nota da FEB a respeito da parte inicial ali do primeiro mandamento de Moisés.
Allan Kardec cita a parte mais importante do primeiro mandamento e deixa de transcrever as seguintes frases. Então, Kardec, quando lançou a doutrina espírita, através dos livros, ele omitiu intencionalmente um trecho da parte inicial, ali no primeiro mandamento. Ele omitiu esta parte. Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou o Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais dos filhos, na terceira e na quarta gerações, daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esta é a parte que Moisés trouxe e Allan Kardec, quando lançou os livros sobre a doutrina espírita, ele omitiu essa parte. Vamos ver qual o motivo dessa aparente omissão de Kardec, que na verdade não foi uma omissão, foi uma prevenção de Kardec. Houve uma alteração nas seguintes palavras, ou na seguinte palavra: na terceira e na quarta gerações. Então, o texto original era esse. Tá? Na terceira e na quarta gerações. Aí, qual foi a alteração feita? Tá? Vamos ver aqui que alteração foi essa. Aqui nós temos a seguinte explicação. Nas traduções feitas pelas igrejas católica e protestante, essa parte do mandamento foi truncada para harmonizá-la com a doutrina da encarnação única da alma. Então, as igrejas católicas e protestantes, quando fizeram a transcrição das leis mosaicas, eles omitiram este trecho aqui, olha. Onde está na terceira e na quarta gerações, conforme a tradução brasileira da Bíblia, a Vulgata é latina, né, que está em latim. Tá? Eu nem vou me arriscar a ler, porque eu vou pronunciar errado. E a tradução de Zamenhof, né, que criou o Esperanto, que está em Esperanto, que eu também nem me arrisco a ler, mudaram o texto para até a terceira e quarta gerações. Então, na tradução brasileira é da Bíblia, né, a Vulgata latina está correto, está de acordo lá com Moisés. E na tradução de Zamenhof também está de acordo com a forma como Moisés expressou a lei. Então, lá está, na terceira e na quarta gerações. E eles fizeram a seguinte alteração aqui, ó. Até a terceira e quarta gerações. Essas alterações aqui, elas visam apagar qualquer ideia, qualquer resquício da lei divina, que é uma das leis mais justas que nós temos, que é a lei da reencarnação. Quando aqui é colocado na terceira e na quarta gerações, significava que o espírito que falhou lá na primeira
iria reencarnar e iria prestar contas da sua falha, ou é das suas falhas, na terceira e na quarta gerações, o que levava à ideia da reencarnação, que Jesus nos trouxe essa ideia, só que ele não tinha como detalhar, explicar essa ideia de forma mais explicada, mais detalhada. Tanto que a gente lembra aquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos, que ele disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. E Nicodemos indagou a ele: mas como, Senhor? É nascer de novo? Eu, um homem já feito, crescido, como eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus retrucou ali dizendo que não tinha como orientá-lo naquele momento, mas que enviou mais tarde, isso foi a promessa dele e ele cumpriu, enviou o Consolador, que é a doutrina espírita. Jesus nos trouxe essas revelações utilizando-se do nosso amicíssimo, amantíssimo irmão Allan Kardec. Então, houve essa alteração para exatamente acomodar as orientações divinas a uma única existência, o que é um contrassenso. Se realmente houvesse uma única existência, não haveria como essa questão se conciliar com a grandeza, com a perfeição de Deus. Vamos continuar aqui mais à frente. Da nota da editora. Esses textos truncados que aparecem na tradução da Igreja Anglicana, na Católica de Figueiredo, na Protestante de Almeida e outras, tornam monstruosa a justiça divina, pois que filhos, netos, bisnetos, tetranetos, inocentes teriam de ser castigados pelo pecado dos pais, avós, bisavós, tetravós. Foi uma infeliz tentativa de acomodação da lei à vida única, que sabemos que não há uma única vida, que temos que passar por várias experiências reencarnatórias. Foi uma modificação, como diz aqui no texto, monstruosa, infeliz. E aqui ainda continua aqui o finalzinho, a parte final desse texto. O texto certo, que por mercê de Deus, graças a Deus, já está reproduzido pelas edições recentíssimas a que nos referimos, as traduções brasileiras de Zamenhof, que conferem com São Jerônimo, mostra que a lei ensina veladamente a reencarnação e as expiações e provas. Na primeira e na segunda gerações, como contemporâneos de seus filhos e netos, o espírito culpado ainda não reencarnou. Mas, um pouco mais tarde, na terceira e quarta gerações, ele já voltou e recebe as consequências de suas faltas. Olha só
como a reencarnação ela é justa. E aqui diz no final, assim, o culpado mesmo e não outrem paga pela sua dívida. Aí a gente relembra esta frase, a cada um segundo as suas obras. Os seus erros serão consertados e resgatados por você mesmo, por mais ninguém. Essa é a justiça divina. Cada um tem a parte que lhe cabe. Cada um é responsável pelos seus atos, pelas suas palavras, por tudo que ele pensa e sente. Então, esta é a lei divina, justa, é perfeita, em que cada um receberá de acordo com aquilo que faz, pensa e sente. E aqui continuamos. Logo, tem-se de excluir a primeira e segunda gerações e expressar na terceira e quarta, como realmente é o original. Este é o correto. Esta ideia está de acordo com a grandeza, a justeza e a perfeição divina. E aqui a Febe fecha o seu comentário dizendo: achamos conveniente acrescentar aqui esta nota para facilitar a compreensão do estudioso, que confronte a sua tradução da Bíblia com a citação do Mestre. A editora da Federação Espírita Brasileira, 1947. Muita paz, meus irmãos, meus amigos, e esperamos vocês no nosso próximo estudo sequenciado do livro que nos foi trazido, na verdade, por Jesus, para que possamos entender de maneira mais clara e precisa as leis divinas. Em caso de dúvida, podem entrar em contato através do canal, se inscrevendo, a fim de que possamos trocar ideias, opiniões a respeito deste Evangelho sagrado nos dado pelo Mestre Jesus. Muita paz, meus irmãos. Graças a Deus.